Boa noite. Guido, depois traz para mim um cálice. Não tem aqui. O pessoal está mais animado do que eu esperava. O pessoal que foi dormir tarde. Tem gente que quase veio direto, né? Fiquei sabendo que teve gente que acordou 3, 4 da tarde. Eu com um bebê pequeno, 00:01 eu já estava indo para a cama. Cansado. Quem é pai sabe muito bem disso, né? Sabe que qualquer tempinho extra você quer dormir, descansar. E aí, os meus irmãos falaram, pô, você pode tocar guitarra porque estão com um software novo e tal. O Coutinho vai gostar, depois você vê em casa no YouTube, Sérgio, uma coisa que você pede há muito tempo, aí vai aparecer lá, a nossa tela aparece agora lá no YouTube. Então, você que está no YouTube vai conseguir acompanhar as nossas passagens, as nossas letras, PowerPoint, se tiver. Então, eles ficaram lá fazendo isso, eu vim tocar guitarra. Confesso para vocês que, geralmente, eu gosto de tocar. Hoje foi assim, poxa, será que eu vou? Mas, glória a Deus que foi bem tranquilo. O Ulisses faz tudo, a gente só acompanha ele ali. Ninguém nem entende, mas ele muda os negócios, parece cansado, mas não é. Mas Deus abençoe sua vida, meu irmão. Estava com saudade de te ouvir cantar. Espero que ninguém fique chateado com o que eu vou falar um pouco na minha introdução, porque eu estava meditando, pensando, orando, e essa semana de Ano Novo, acho que muita gente faz aquelas resoluções, coloca o que fez, o que não fez, o balanço do ano, e as metas para o próximo, os planos para o próximo, e coloca um monte de coisa, e muitas vezes a gente nem chega nem perto a arranhar aqueles planos todos que a gente coloca, é ou não é verdade? E eu estava meditando muito sobre isso, né? E a minha própria vida, e a vida dos meus pais, e algumas coisas que aconteceram ao longo do tempo. E realmente o 2022 foi um ano muito legal para mim, porque eu virei pai, né? A Alice nasceu em março, então só aí o ano já merece ser comemorado para mim e para minha esposa. E eu queria convidar vocês, antes da gente entrar, de fazer uma reflexão, 1 minutinho, 2 minutinhos, que você já deve ter feito, mas a gente vai fazer novamente. Se a gente pudesse baixar um pouquinho a luz do salão, fazer ao contrário hoje. E você vai refletir o seguinte, 1 minuto. O que você deixou de fazer, ou o que você fez em 2022 que você faria diferente em 2023? 2 minutinhos. Se você ainda não fez isso, você faz agora. Então tá bom, só um pouquinho de tempo, mas pode continuar com a música e a luz do salão baixa. Agora eu pergunto para vocês, vocês sabem quantas pessoas vocês impactaram com o amor de Deus através da vida de vocês esse ano que passou? E quantas pessoas você gostaria de inspirar no mover de Deus, ou com o que Ele está fazendo na sua vida? Coloca agora algumas pessoas do seu convívio, talvez da sua família. Pensaram? Pode acender a luz do salão de novo, baixar a música. Eu queria perguntar para vocês, o que muda hoje à meia-noite para ontem à meia-noite? Para que você possa impactar as pessoas que você pensou. Muitas vezes eu vejo pessoas colocando esperança e algo como se fosse mágico, ou se tivesse um condão mágico numa virada do dia 31 para o dia 1º. A gente tem virada de dia todos os dias. Todos os dias a gente podia fazer essa reflexão que a gente fez agora. Como é que eu posso impactar as pessoas que estão ao meu redor através do amor de Deus? Porque, me desculpa,
se você coloca a sua esperança em alguma daquelas coisas que a gente faz, né, no Ano Novo, das comidas que a gente come, da roupa, da cor que a gente coloca na virada, né, eu sei que tem uma lista de cores e cada uma reflete uma coisa, e até vi um videozinho engraçado que foi a esposa falando para o marido: pode voltar e trocar de roupa. Mas por quê? Você está de rosa. Rosa é um novo amor. Pode ir lá trocar. Ou você tem alguma coisa para me falar que não me falou antes? E eu vejo as pessoas esperando, e muito o que passa é que hoje devo agora IPVA, IPTU, o que mais que eu estou devendo para esse ano agora? Venceu o ano fiscal, venceu algumas coisas. É claro que essa mudança é importante, porque a gente tem a contagem de ano, a gente tem um monte de coisa, mas muitas pessoas colocam a esperança como esse ano foi, aquele ano foi, e muitas vezes a gente vai ver nosso semear, o nosso plantar, ele não é de um ano para o outro. E eu fiquei imaginando, por exemplo, os meus pais, muito do que eles plantaram na minha vida quando eu era ainda criança, está só se cumprindo hoje, talvez 40 anos depois. Muitas coisas que eles me ensinaram, que eles me instruíram, demoraram anos para aquela semente brotar, para aquela semente crescer. Eu vejo, às vezes, a gente coloca a nossa força, o nosso semear no agora, nesse próximo ano. Mas, por exemplo, se você tem um filho, não adianta você querer semear quando ele já está com 18 anos, não é verdade? O caráter dele já está formado. Até uns 13 anos, você consegue incumbir ali muitas coisas na cabeça dele, até porque a palavra de Deus diz, lá em Deuteronômio, ensina o caminho que o seu filho deve andar e ele não se desviará. Amém? Então, eu lembrei do meu pai ontem, né? E eu lembrei, assim, quando eu tinha uns 5, 6 anos de idade, eu sempre acordava muito cedo para pular na barriga dele, para falar: pô, vamos já sair, é sábado, vamos fazer alguma coisa, vamos no parque. E nunca conseguia surpreender ele. Eu acordava, ele estava lá na poltrona dele, com um abajur na biblioteca, e ele estava lendo a Bíblia, e eu falava: pai, o que você está lendo? Ele: Zacarias, Jeremias. Ele: senta aqui que eu vou te falar. E a gente ficava ali, às vezes, 1, 2 horas antes de sair, 1, 2 horas antes de fazer qualquer outra coisa, até tomar o café da manhã. Isso são instruções e sementes que ele colocou na minha vida, que naquela época talvez não tivesse tanto efeito, não tivesse tantas coisas. Eu me lembro da minha mãe também, ela lia a Bíblia para mim, ela me ensinava, porque se a gente colocar a nossa expectativa nas nossas irmãs, e glória a Deus pela vida delas, que estão aqui na escola dominical, me desculpa que em 30, 40 minutos semanais isso não entra, mas um pai que ensina a palavra de Deus e que semeia na vida do seu filho, e que dedica tempo, e que dedica não só a ensinar normalmente, a colocar valores bíblicos nele, pode ter certeza que um dia vai colher aquilo lá. O meu pai faleceu antes dele, por exemplo, me ver pregar, mas a semente foi colocada lá atrás. E muitas vezes a gente coloca metas muito curtas, e a gente coloca planos, a gente escreve resoluções. Eu conheço gente que faz livros e mais livros pensando no que vai fazer, e muitas vezes você coloca, por exemplo, se você entrar na faculdade, você está semeando uma semente para colher lá na frente, porque além de você terminar a faculdade, às vezes você só vai dar fruto, ver o fruto daquilo ali 2, 3 anos depois, é ou não é verdade? Na hora, talvez a gente nem veja tanto fruto, tirando medicina, que ainda na faculdade já começa a trabalhar e ganhar dinheiro, não é verdade? Pô, mais do que os outros ganham. Mas a nossa vida, ela é um eterno plantar e colher. Muitas vezes a gente vai colher mais rápido, muitas vezes a gente vai levar anos para ver que aquela semente, aquela árvore se tornar uma árvore e depois frutificar. E esse momento, né, que eu estava vislumbrando nesses dias e pensando, todo final de ano a gente pensa, a gente coloca o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu faria diferente, e eu fiquei meditando sobre isso. Cara, eu acho que eu não faria nada diferente. Mas eu espero que mais planos do Senhor se cumpram na minha vida. Talvez uma outra coisa,
mudasse, talvez uma coisa olhasse com mais atenção, outra menos atenção, mas a essência de quem nós somos não tem que mudar por causa de um dia, de um ano. Levar o amor de Deus, trazer o que Deus trouxe para você, é uma coisa a longo prazo. E por muitas vezes, por ter esse longo prazo, a gente vê irmãos nossos que, por algum momento, desistem da fé. É ou não é verdade? A gente espera, às vezes, anos, as coisas acontecerem. Está na iminência de acontecer, a pessoa desiste. Então, eu queria que a gente abrisse aí no primeiro versículo. Gálatas 6, versículo 7 e 8. Deixa eu atender aqui. Posso atender? Alô? Eu estou pregando agora, meu amor. Parei aqui para te atender. Achei que era alguma coisa mais séria com a nossa filha. Vê alguém aí, tá bom? Tchau. Eu só quis fazer isso mesmo para ela saber, que ela não sabia que eu pregava hoje. Porque ela foi dormir bem mais cedo ontem. Ela estava muito morta, eu nem falei nada com ela sobre a escala desse domingo. Mas, bem, voltando aqui. Em Gálatas 6, versículo 7 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Próximo. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Amém? Então eu via tanta gente passando, fazendo um monte de coisa, não, porque esse ano vai mudar, por esse ano vai ser tudo diferente. Mas a pessoa está fazendo alguma coisa diferente para semear algo diferente? Não é por uma roupa, não é por uma mera simpatia, né? A gente sabe que tem gente que tem algumas simpatias, e não aqui, mas eu vejo tantas pessoas cegas caminhando e falam: onde é que estão os filhos de Deus para mostrar esse povo todo? Não é por uma roupa branca que a gente vai trazer paz a uma cidade que é tão violenta, não é verdade? Pode ser, pode falar: poxa, está calor, é um dia quente, vou botar uma roupa mais fresca. Mas o que a gente está plantando é aquilo que a gente vai semear. Quer dizer, que a gente vai colher. Se você semear amor, você vai colher o quê? Amor. Se você planta ódio, se você planta intolerância, você vai colher o quê? Só você está respondendo. E muitas vezes a gente está plantando coisas na nossa família e a gente espera colher coisas diferentes. É ou não é verdade? Às vezes nós somos impacientes. Eu já falei algumas vezes disso para os jovens. Eu tenho uma teoria de que nós temos diversos pavios, né? Tem aquela expressão antiga, pavio curto, mas pode ter certeza que quanto mais intimidade a gente tem da pessoa, menor é o nosso pavio. Quanto mais você não conhece uma pessoa nova no seu ciclo de amizade, mais você tem tolerância. Tirando pessoas que você não conhece, que você tem um pavio curtíssimo, são pessoas que trabalham no telemarketing, pessoas que trabalham nos cartórios, essas coisas assim, a gente tem uma tolerância curta também. Mas as outras coisas, geralmente, a gente tem uma tolerância maior. Então, o que a gente tem plantado com o nosso esposo, nossa esposa, nossos irmãos, nossos pais? Eu já vi muita gente respondendo carinhosamente um amigo, aí vira: pô, o que foi, mãe? O que você quer? Porque o nosso pavio é menor, instantaneamente muda. E o que a gente tem plantado para esse próximo ano? O que você espera colher nesse próximo ano? A gente fez aqui o exercício no início. Para que a gente colha aquilo que a gente está pedindo, a gente tem que plantar exatamente aquilo que a gente quer colher. Interessante que muitos dos meus verões eu passei lá numa cidadezinha no interior do Rio Grande do Sul, fronteira quase com o Uruguai, assim, a uns 80, 60 quilômetros de distância. E foi muito legal, porque eu tive a oportunidade de, ainda criança, dirigir trator, colheitadeira, ver a mudança
da plantação, o que eles iam plantar, então você tinha que preparar o solo para aquele tipo de semente, você tinha que preparar, limpar, passar uma outra máquina. E lá em casa também minha mãe sempre gostou, porque ela veio dessa cidade, então ela sempre gostou de plantar. Lá em casa parecia um pomar de tantas árvores frutíferas, tantas diferentes frutas, diferentes legumes, diferentes verduras. E eu sei que o seguinte, se você pega uma semente de mamão, você não pode esperar colher abacate, não é verdade? E para todo tipo de semente tem um tipo de preparo de solo diferente, você tem que adubar ele com diferentes aditivos, você tem que preparar, você tem que saber a época da chuva ou da época da estiagem para que aquela semente possa brotar. A gente poderia ler os versículos da parábola da semeadura, mas isso eu vou deixar para o Sérgio, que domina melhor o assunto. Mas a gente vai ler um trechinho no final. Mas para que a nossa terra esteja pronta para dar o fruto que você quer, né, se a gente olhar no sentido bíblico, o nosso coração, a nossa vida é a terra, que tem que ser adubada, preparada. Eu não conheço nada, talvez feijão seja muito rápido. Quem nunca fez aquele negocinho do feijão que bota o algodão e cresce ali, rapidinho já brota uma vagenzinha. Mas toda fruta demora, toda árvore demora a crescer. Toma tempo, é difícil. Tem que cortar os galhos ali para ela poder crescer de um lado, tem que cuidar. E muitas vezes a gente acha que de uma virada de dezembro para janeiro as coisas vão mudar, mas a gente esquece de preparar o solo, o principal. A gente esquece de preparar a nossa vida para aquilo que a gente quer colher. Vocês estão me seguindo? O pessoal está cansado ainda da virada, né? Quem está cansado aqui, levanta a mão. Tem alguns honestos aqui. Amém. Glória a Deus. Não vou demorar muito hoje, não. Já estou quase na metade. Eu também estou cansado. Mas o Senhor renova as nossas forças. Amém? E muito do que a gente vive no nosso dia a dia, o que a gente fala, como a gente faz, como a gente age, é importante para aquilo que a gente vai colher. Amém? Se nós queremos ter algo diferente, né, do que a gente está fazendo, irmão, a igreja, o Senhor não é o nosso lugar. Aí a gente pode voltar para aquilo que a gente estava falando. Podemos pular as 7 ondinhas, jogar as flores no mar, podemos colocar a roupa a determinada cor. Mas se a gente quer ver o que Deus tem para nós, a primeira coisa é, quem é que nos ajuda a preparar o solo? Não é o Espírito Santo? Caminhar na presença dEle, caminhar de uma forma que Ele nos prepare para as boas obras. E muitas vezes a gente coloca isso como o nosso pensamento, as nossas resoluções. O ano vai virar e eu preciso disso, eu quero chegar até aqui. Mas muitas vezes a gente não coloca o que a gente tem que mudar em nós mesmos para chegar no nosso objetivo. É ou não é verdade? A maioria das vezes a gente fala, ou vocês nunca conversaram com alguém que está brigando com outro, ela só olha para outra pessoa que está na frente dela. Eu, pela minha função, né, profissional, já vi isso diversas vezes. A pessoa acha, não, porque ela está errada, é assim, 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 assim. Meu irmão, mas e o lado dela? A maioria das vezes a gente quer mudar o próximo, em vez de mudar nós mesmos. Ou nós não queremos nem mexer em algo que está ali, escondido, guardado. Por que a forma que você age desse jeito? Por que eu faço isso desse jeito? Muitas vezes a gente nem percebe, a gente nem se toca, não quer nem perguntar ao Espírito Santo, mas deveríamos fazer que nem Davi, todos os dias, Senhor, sonda-me e mostra se há um caminho mau. Todo dia, ou por que eu estou agindo assim? Por que eu estou tão irritadiço? Uma palavra que o Bruno gosta, iracundo, que é o cara que se irrita rápido. A nossa vida, ela não se resume
a como as pessoas agem conosco, mas a gente também temos que saber que a forma que a gente age pode estar implicando em uma forma da pessoa devolver para você desse jeito que você não tem gostado. Mas também os nossos planos, passa ano, entra ano e a gente não consegue, por quê? Porque pode ser que não seja os planos de Deus para a sua vida. Ou pode ser que você não esteja plantando para colher aquilo que você está planejando. Então, a gente abre lá em Isaías 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Tá bom, até o 10 estava bom. Você tem submetido seus planos antes de escrever a sua resolução de final de ano diante de Deus? Ou você escreve o que você quer? Não tem nenhum problema você colocar diante de Deus. Mas as duas formas que a gente deveria fazer. Primeiro, Deus tem planos mais altos do que os seus. Ele tem algo que é muito mais claro do que o nosso. Ele conhece o nosso futuro, ele conhece o que vem no dia de amanhã. E muitas vezes a gente quer impor a Deus a nossa vontade ou impor a Deus os nossos planos. E muitas vezes Deus permite, por quê? Nós temos livre-arbítrio, amém? Mas o que você está semeando? É o que Deus quer ou o que você quer? O que Ele tem é melhor ou o que eu sei que eu quero é melhor? Se colocar na balança, eu tenho certeza que o que Deus tem para a sua vida é muito mais do que você já imaginou. Mas muitas vezes a gente parece aquela criança que está no shopping gritando com a mãe: mãe, eu quero isso, eu quero isso. Né? E não sabe que, de repente, o pai e a mãe têm algo muito melhor já guardado, reservado. Deus, ele ama ouvir as nossas petições, mas nós temos submetido os nossos planos, a nossa vida, o nosso ano, ou os nossos próximos anos diante da vontade dEle. Temos colocado também, porque eu escrevi isso para o ano passado, isso não se realizou. O que eu tenho feito com a minha vida? Tenho eu preparado o meu terreno para receber essa semente do meu plano? Ou do plano de Deus para a minha vida? Tenho limpado a terra. Então, se a gente começar a limpar toda a nossa mente, limpar o nosso coração, o nosso desejo, as nossas vontades, muito do que importa é a presença de Deus em nós. Muito mais do que ter planos e metas é submeter à vontade de Deus. Porque eu tenho certeza que Ele vai te dar planos e metas. Você não vai precisar escrever nada. Ele vai te dar. Você pode escrever, não tem problema nenhum. Tem alguns anos que eu já não escrevo mais. Eu peço para Ele me dar. Bem mais efetivo. Isso eu posso dizer para vocês. E muitas das vezes Ele vai falar: meu filho, o plano é, tá vendo esse espinho aqui que você tem? Tá vendo essa forma que às vezes você ainda se irrita, ou às vezes você perde a paciência? É isso que você precisa tratar para esse próximo ano. E sendo vulnerável com vocês aqui, quanto mais a gente acha que a gente sabe, que a gente conhece, quanto mais a gente acha que está preparado, mais a gente precisa dele. Mais a gente precisa limpar o terreno. Porque quando a gente chega a um ponto, eu conheci muitos homens de Deus que
chega um momento de se sentir até mais do que os outros, e que sabe muito, e que conhece muito da palavra de Deus, esse é o princípio do fim, o princípio da queda. Porque é um momento que a gente deixa de confiar em Deus e passa a confiar no nosso intelecto, naquilo que a gente tem. E tem uma outra coisa que acontece. A revelação que eu tive há 5, 10 anos atrás, ela já não serve mais para hoje, porque ela já vai muito além. Então, se você fica com algo retendo que Deus te deu lá atrás, é muito pouco. Paulo falou para a gente em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. E eu medito muito sobre isso. Por que a gente vai orar sem cessar? Cara, Deus tem algo novo para você todo dia. Não é só do dia 31 para o dia 1º. E a nossa ânsia de coisas novas é algo que Deus colocou dentro de nós, porque nós temos essa natureza. E se a gente não busca de Deus, a gente vai viver rodando em volta da mesma coisa, né? Ou quem nunca ganhou um brinquedo de Natal quando era criança, abriu, brincou a noite toda, no dia seguinte você queria um outro. Só eu? Porque você viu, na minha época tinha ainda, hoje não pode mais, né? Mas tinha aquela propaganda que tinha, assim, passava o brinquedo, aí no final, corra e peça para o seu pai comprar hoje mesmo. Hoje não pode mais ter isso, mas na minha época tinha isso. E o que eu fazia? Exatamente isso. E aí você pedia aquilo, mas o seu pai te comprou outro, então você quer aquilo e você vira uma... Alguém me falou outro dia, poxa, não dá para gastar tanto dinheiro assim. Por exemplo, a Mega Sena da virada, acho que foi 540 milhões, não foi isso? E alguém já me falou, pô, não dá para gastar. Eu falo, cara, dá para gastar em um dia. Se você souber gastar, você gasta em um dia. Uma vez eu tinha visto um processo que a pessoa tinha pedido para eu ver, tinha uma ilha no inventário com heliponto, com aeroporto. A ilha custava só uma bagatela de 200 milhões de reais. Só aí você já vai. Aí você precisa de um iate para estar lá, um avião, um helicóptero, já acabou. Em um dia você consegue gastar tudo. E eu posso te dizer que a sua ânsia por mais vai continuar, porque você não tratou aquilo que você precisa. A gente sempre busca mais. Então, por que a gente não coloca onde efetivamente a gente pode receber mais e vai receber mais e não vai receber dívida, nem aquela notificação de que o seu cartão está com limite alto? Busca de Deus, Ele sempre tem algo novo para a gente. Ele sempre vai falar algo novo, revelação nova. Se você vive 10 anos debaixo da mesma revelação, é porque está faltando oração na sua vida. Se muito do que você coloca como planos são coisas materiais, é porque você também precisa rever a sua vida. Porque eu te falo hoje que você buscando ferramentas de Deus para o seu caráter, consequentemente o dinheiro vai vir. Se você ama o que você faz e você segue os princípios de Deus, de semear a boa semente, você faz no seu trabalho isso uma realidade, você vai ser promovido, você vai conseguir fazer melhores negócios, você vai avançar. Se você aplica na sua vida os princípios de Deus, você vai colher aquilo que você está plantando. Você vai colher sucesso. Não adianta você escolher uma profissão porque dá dinheiro, porque se você não gosta, você vai ser um péssimo profissional e você não vai ganhar dinheiro algum. Vai ser como muitos que eu conheço que já mudaram 10 vezes de profissão. Por quê? Porque simplesmente estão indo onde está o dinheiro, atrás do dinheiro. E isso não é o que Deus tem para você nem para mim. Amém? Vocês estão tão quietos hoje. Sei que tem muita gente viajando. E eu queria abrir agora em 2 Coríntios 9, versículo 6 e no versículo 8. E isto afirma, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra.
Então, quando a gente quer fazer a boa obra, algo de Deus, ele vai superabundar. Então, se a gente joga uma semente e espera que ela brote, provavelmente ela pode brotar, como a gente sabe, né, lá em Mateus fala que a gente pode colher até 100 por 1, amém? Mas quanto mais sementes a gente jogar, quanto mais coisas a gente semear no Senhor, e eu falo de pessoas, eu falo de princípios, falo de caráter, mais a gente vai colher, amém? Quanto mais colocarmos a vontade de Deus na nossa vida, quanto mais a gente busque os planos dele e os acertos dele para nossa terra poder receber as sementes também, porque não só recebemos sementes, como também jogamos sementes, amém? E muitas vezes a gente não entende. Eu me lembro, acho que eu nunca falei isso aqui, eu já falei isso para algumas pessoas, já falei talvez nos jovens, não sei, mas é algo que eu nunca falei, eu acho que no púlpito. Há uns anos atrás, bons anos atrás, quando eu ainda estava começando, eu acho que no meu primeiro estágio, e o primeiro pagamento, eu fui numa loja de instrumentos musicais e comprei um violão. Na mesma hora, nem pensei. Estava em casa, não pagava conta nenhuma, não precisava, né, recebia também a pensão do meu pai, então eu falei, isso aqui eu vou botar tudo nesse violão. E comprei. E aí não era a minha escala de louvor. E naquele tempo tocava quase todo domingo, mas naquele dia não era. E aí eu falei, doido para ouvir o som do violão, fui, né, num dos nossos irmãos que iria fazer o louvor, falei, toca com o meu violão que eu vou quero escutar. E na hora que ele deu o primeiro acorde, Deus falou assim, dá para ele. Eu falei, se eu acabei de comprar. Aí Deus falou, semeia na vida dele, que eu vou, né, estou contigo. Mas eu falei assim, cara, Senhor, não. E foi a luta, o louvor inteiro, eu conversando com o Senhor, Deus vai dar para ele. Eu falei, não dou. Não dou. No final, quando ele tocou, foi me dar, eu falei, não, é seu. E aí eu nem lembrava, mas era aniversário dele que estava fazendo, eu não lembrava, era aniversário dele. E aí ele levou o violão e tal, na hora eu fiquei assim um pouco, poxa, Senhor, agora é contigo. E 2 semanas depois eu ganhei 2 guitarras e um violão. Uma do meu irmão, da minha mãe e da minha irmã. Né? Nenhum deles eu tenho mais hoje porque eu troquei por outros. Mas Deus é bom. Então, quando eu segui, eu colhi na minha vida aquilo que eu plantei lá. Né? Eu plantei bondade. Não estou falando para ninguém fazer isso não, hein, gente? É só porque o Espírito Santo estava falando comigo. Não vai sair dando as coisas aí para querer receber de volta, não. Não é assim que funciona. Por isso que talvez eu nunca tenha falado. Porque às vezes vai que um ouve aqui, eu já ouvi uma história dessa, tem uma amiga minha que era cristã, e a mãe dela deu um carro na igreja, e quando viu, né, a pessoa vendeu para fazer alguma outra coisa, nem utilizar na igreja, e essa pessoa nem é mais cristã. Então, não é para fazer essas coisas não, tá? Isso aqui foi específico, no meu caso, orando lá, eu e Deus falando comigo. E aí, um dia, depois de muito tempo, talvez 2 anos, eu fui na casa dessa pessoa que eu dei o violão. E só para um paralelo, eu lembro nesse tempo, eu ia viajar, e aí eu também estava vendo de trazer alguns instrumentos a mais, e eu vi que, na época, a legislação permitia que, se você fosse profissional, você podia trazer acima daquela cota. Então, eu fui na Ordem dos Músicos do Brasil, lá no centro, peguei um documento do que precisava fazer. Era muito fácil. Na verdade, o cara me falou, cara, aqui a gente está precisando de dinheiro, então, se alguém pagando a taxa, a gente já dá logo a carteira de músico profissional. Basicamente isso, ele pede para você fazer um acorde, o dó e um ré, beleza, está aprovado. E aí eu lembro que essa pessoa que eu dei o violão, eu falei para ele, cara, eu fui lá ver, por que você não faz, eu pago a sua taxa, porque é bom para você ter alguma coisa ali. E ele realmente era um músico muito bom, mas era tudo assim, sem ter estudado, sem nada, mas ele era muito bom, cantava muito bem. Aí ele falou, não quero saber dessas coisas não e tal, vou tocar na vida. E logo depois veio uma oportunidade dele ir para o Canadá,
E era justamente para trocar na igreja lá, ia ter direito a inglês e tal. O cara morava na Cidade de Deus, imagina, né? Ia para o Canadá ter tudo, mas aí o visto foi negado porque não tinha nenhuma formação aqui, não tinha comprovação profissional nenhuma. Ele fala, pô, o que essa pessoa precisa ter para entrar aqui? Precisa ter alguma coisa que ele nos dê. Então, depois ele veio falar comigo e falei, agora, meu irmão, agora já as coisas já mudaram muito. Já foi o visto negado, vai ser difícil você conseguir. Mas aí, voltando, eu fui na casa dessa pessoa, depois de uns 2 anos que eu não ia lá, eu fui lá, e aí ia ter uma reunião de igreja no lar. E eu falei, pô, ele falaram assim, faz o louvor você nunca está aqui? Faz aí. Eu falei, então me dá um violão aí. Aí ele me deu um violão lá, todo ferrado, velho. Eu falei, não, aquele que eu te dei então, para tocar, que esse aqui, meu irmão, não está dando não dá nem para afinar. Aí ele me mostrou lá no canto, meu irmão, braço empenado, sem corda, o tampo, o violão ele é colado, né? A parte de trás é da frente e a outra parte aqui é tudo colado. Estava aberto, assim, porque molhou, sei lá o quê. E na hora me deu uma tristeza no coração, falei assim, poxa Deus, foi para isso que eu semeei na vida dessa pessoa? E Deus falou, não é para isso que eu te falei para dar, isso aí é com ele. Se ele vai frutificar ou não, é com ele. Eu falei para você semear. E ali na hora eu entendi que muitas vezes a gente joga a semente, a gente acha que é um terreno fértil, mas não importa. O que você precisa fazer é semear, e não importar com o que vai acontecer. Porque eu colhi frutos, mas ele poderia ter colhido e não colheu. Por quê? Porque não foi diligente com aquilo que Deus deu para ele, amém? Tenho certeza que outras oportunidades até surgiram e não foi. Por quê? Porque a pessoa não é diligente, não preparou o terreno, não cuidou daquilo que Deus deu para ele. Amém? Muitas vezes nós estamos assim, recebemos algo, isso aqui foi de graça, isso aqui é... Irmão, a graça de Deus é de graça para nós não pagamos, mas alguém pagou um preço caro. Temos que ser diligentes com a palavra de Deus, temos que ser diligentes com o plano de Deus para a nossa vida, temos que ser diligentes com a nossa vida estar preparada para que Deus tem para ela, amém? Porque senão vai ser como um presente que a gente não vai dar valor e ele vai perder o valor, o uso. E depois vira um lixo, pode jogar até fora. Pode botar aquela frase, eu pedi para já baixar as luzes do salão também. Tem uma frase aí escrita aí, Lucas. E no final, o que se resume? O quanto você busca da presença de Deus, o quanto você ora para que você atinja seus objetivos, é quanto você busca de Deus. Porque se for só plano seu, sem Deus, o que acontece? Vai ser vazio. Já conversei com muitas pessoas ao longo dos anos, eu tenho um plano disso, eu tenho um plano daquilo, eu quero ganhar meu primeiro milhão com 18 anos, eu quero ter um carro tal, eu quero isso, eu quero aquilo outro. E aí eu pergunto, onde é que está Deus nesses planos? Porque sem Deus, irmão, você pode até concluir as suas metas, os seus objetivos pessoais, em talvez 1, 2, 3 anos, mas sem Deus é vazio. Você vai correr atrás de outra meta, e depois outra meta. Então, quanto você vai colher vai depender de quanto semear a boa obra. Quanto você tem semeado na sua própria vida. Quanto você tem tratado o terreno para receber a semente de Deus. Quanto você tem dedicado de tempo ao Senhor para que Ele possa planejar o seu futuro. E dentro dessa reflexão, eu peço que você comece aí a abrir o seu cálice, o seu pão. Porque isso não é mais uma ceia, porque é o início do mês. Mas se você quer caminhar com Jesus, se você quer atingir o próximo nível da sua vida, de realmente esse cálice, esse pão, significam comunhão. A comunhão como? Uma comunhão muito mais próxima, ligada. Isso é uma forma de simbolizar a nossa amizade com Deus. E o que nós temos feito? Será que a nossa esperança está na mudança meia-noite de um dia para o outro? E esse ano vai ser diferente. A pessoa fala, não foi. Esse próximo ano então vai ser, também não vai.
Assim como o Brasil, desde que eu sou criança eu ouço, o Brasil é o país do futuro, o Brasil é o país do futuro. O que estamos plantando para isso acontecer? E antes de plantar, temos deixado a terra pronta? Senhor, muito obrigado, Pai, por esse ano e por esse próximo ano. Obrigado porque o Senhor é o Deus das nossas vidas, Senhor. Queremos morrer, Pai, para renascer contigo, Senhor. Para sermos terreno fértil, Pai. Para crescer o teu evangelho, a tua palavra, o teu reino. Queremos fazer parte do seu corpo, queremos fazer parte, Senhor, contigo, cada vez mais próximos, mais unidos com a tua vontade, Senhor. Cada vez mais próximos, Senhor. E queremos, ó Pai, que esse cálice, esse pão simbolizem, Pai, novamente essa aliança no nosso coração. Se você tem alguém para perdoar, se você tem algo para pedir perdão para o Senhor, faça agora antes de ceiar, antes de selar novamente essa aliança com o Senhor, de renovar a sua esperança nele, não numa virada de ano, mas no Senhor. Amém? Se você tem sentido o Senhor distante de você, antes de ceiar, comece a relembrar os momentos que você já teve mais próximo com o Senhor e pede para reviver isso agora. Experiências com o Senhor, momentos com o Senhor. Ó Pai, reaviva, Senhor, os corações, o espírito, Senhor, para compartilhar, Pai, da tua essência, de quem tu és, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Peço que você agora fique de pé. E o pessoal do grupo de ministração também, depois de cear, pode vir aqui na frente. E se você quer colocar os seus planos diante de Deus, se você quer colocar o seu caráter, a sua vida diante de Deus também, procure um dos irmãos que vão estar aqui à frente orando. Então, em memória do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente come esse pão aqui para lembrarmos que hoje a gente é parte do corpo de Cristo, amém? Senhor, somos parte do teu corpo, Pai. E na tua memória, Senhor, comemos esse pão. Senhor, também compartilhamos o teu sangue, Pai. Que o teu sangue venha, Senhor, estar nas nossas vidas, Senhor, nos purificando e nos livrando de todo o mal, Pai. Fazemos parte, Senhor, também com o seu sangue. Pode tomar o cálice. Amém. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo teu sacrifício e entregar o seu Filho Jesus por nós, ó Pai, para que hoje a gente tenha acesso à tua presença, aos teus planos, Senhor, uma vida ampla, Pai, destinada à vitória, Senhor, destinada, Senhor, a cumprir a tua boa obra, Pai. Toma-nos, Senhor, nas tuas mãos, Senhor, e leva-nos, Senhor, a um momento de mais intimidade, Senhor, de relacionamento mais íntimo, a novas revelações na tua presença, Senhor. Que possamos a todo momento estar ligados, ó Pai, na tua presença, para ser agente de transformação e levando a tua boa obra, Senhor, a todos aqueles que estão à nossa volta, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.